Bom, enfim, já são 2 horas, eu vou, principalmente por causa da Esperança, que está aqui pela primeira vez, né? Vivian Alvo, feliz de poder escutá-los. A Marina, para mim, é um ícone, viu, Marina? É bom ter amigos no mundo, né? Generosos e tal. A Vivian é uma pessoa muito querida. Legal. Então, pessoal, como tem gente participando pela primeira vez, eu vou me apresentar de novo. Aqueles que já me viram me apresentar umas 15 vezes aí, dão um desconto, tá bom? Enfim, meu nome é Luiz, eu sou jornalista de formação, originalmente, quase que numa outra encarnação, mas ainda estou relembrando aqui agora com essas entrevistas um pouco o que é ser jornalista, né? E tem uma história aí de trabalho um pouquinho com jornalismo, mas mais com produção de texto e, em geral, para empresas e livros, edição de livros. Trabalhei uns 8 a 10 anos com comunicação corporativa na área de produção de relatórios de sustentabilidade, relatórios anuais, né? Aí fiquei depois mais uns 8 anos trabalhando nessa área de inteligência emocional. Então eu ia lá para Ribeirão Preto, onde tinha um pessoal que era especialista e estudava muito isso. Daí eu ia lá, aprendia com eles me ensinavam, né? E aí aprendendo, daí eu escrevia. Então eu escrevi livros de educação emocional e social, socioemocional, para crianças, para adolescentes, para trabalhar em escola, livros didáticos, né? E também para jovens, educação de jovens e adultos. E desde 2009 eu pratico meditação e mindfulness, vários tipos de meditação. Desde 2011, especificamente Mindfulness, e em 2013 participei da primeira turma da Mindfulness Trainings International no Brasil, com o nosso professor, o Jan Chub. E aí de lá para cá, de 2013 para cá, eu fundei a Assertiva Mindfulness em 2013, de lá para cá, dando cursos, palestras, workshops, retiros, tudo que surge, né, Marina, a gente vai fazendo, iniciativa, vivência, experiências e tal, né? E hoje a Assertiva tem, agora, né, em agosto, com as turmas de aprofundamento, a gente completou mais de 1.000 pessoas treinadas, o que está sendo bem interessante, sabe? Dessa dimensão de impacto que você causa, né, que é legal de ver, impacto positivo, espero eu. E são já mais de 7.500 pessoas impactadas, né? E aí desde dezembro, do comecinho de dezembro, a convite aí da Musing, do Rafa, que idealizou a Musing, e com o apoio de um monte de gente, né? Tem o Fábio que está aqui assistindo escondido, que é o editor, ele fica lá no backstage ali para dar uns toques para a gente, vocês já falaram demais, agora vai para a prática, coisa desse tipo, né? E o Fábio ajuda, a Carol fazendo as peças de divulgação, a Carla com toda a parte de administrativa mesmo, né? Então um monte de gente envolvida nisso. Desde dezembro, então, toda segunda-feira à tarde, ou eu dou uma aula, né? Trago algum tema relacionado com bem-estar, com qualidade de vida, com evolução de consciência, com espiritualidade, com mindfulness, com meditação, enfim, por aí, né? Trago um tema e uma prática, ou trago um convidado para falar, que entenda muito mais do que eu, para falar de algum tema e trazer uma prática para eu poder aprender também. E é uma delícia, tem sido muito legal. Enfim, hoje, eu sei que é a primeira vez de alguns, mas hoje é o último encontro nosso, viu, Esperança? Assim, nesse formato, tá? Esse vai ser o último encontro nas tardes de segunda-feira. Depois disso, a gente vai continuar com estudos e aprofundamentos juntos, só que diretamente através do Zoom, nas noites de quinta-feira, tá? Nas noites de quinta-feira, das 7h30 às 9 da noite. Quem quiser participar, eu mando aí um convite para entrar no grupo, tá? Esse link que está aí. Você entra no grupo de WhatsApp, daí eu passo todas as coordenadas desse grupo às quintas. Mesmo quem não puder participar às quintas,
pode receber depois um link com a gravação, então, e interagir pelo grupo, botar perguntas e tal, então fiquem à vontade. E todo esse banco de informações e de aulas e de convidados e tal das segundas-feiras, né, que tem sido feito aqui, ele vai continuar disponível, tá? E daí se tem um link aí também, se vocês quiserem, que é o link da Musing, para vocês se cadastrarem. Entrando nesse link da Musing, se cadastrando ali, vocês têm acesso a tudo que está gravado, inclusive esse encontro de hoje. E ambos os grupos, tá? Tanto esse das quintas à noite, quanto esses vídeos da Musing, é tudo por contribuição consciente, baseado na fraternidade econômica. Então é assim, você está numa situação financeira muito boa, você contribui mensalmente com um valor maior. Dessa forma, você possibilita que, por um equilíbrio, né, quem não está numa condição financeira boa possa participar contribuindo com um valor mais baixo ou até gratuitamente. Então, ambos os grupos funcionam dessa forma, tá? Vocês fiquem à vontade para entrar. Você quer, Esperança? É isso aí. Entra nos dois se quiser. Como é tudo contribuição consciente, você equilibra isso dessa forma, né? E a Renata está dizendo que participa das noites de quinta, né, Renata? E que gosta muito. Que bom, eu também gosto. Por isso que eu faço. É isso, pessoal. A Alessandra Sandoval está aqui também. A Sheila. Bem-vinda, Sheila. Tudo bem? Fátima, boa tarde. Tudo bem? Como é que vocês estão? E agora vamos apresentar a Marina aqui. A minha querida amiga, colega instrutora também. Assim, a Marina, a gente estava até falando disso, né, originalmente, que ela é originalmente engenheira eletrônica, né, com um MBA. A Marina desenvolveu a carreira, né, Marina, como executiva em multinacionais na área de TI. E ela tem, assim, várias especializações e aprofundamentos e estudos na área de Mindfulness e meditação. É incrível, assim. Especialização em Mindfulness na Paulista de Medicina, na Unifesp, né, pessoal lá do Mente Aberta. É instrutora sênior da MTI, da Mindfulness Trainers International, com o meu professor também, com o Jamchub e a Verena. Né? Ela é membro da AbraMind, da Associação Brasileira de Mindfulness, desde 2016. Já foi do conselho, hoje é do grupo de trabalho de comunicação e agenda, né? Estudou liderança Mindful Leadership com a Janice Maturano e o Fritz Moll. Fritz Moll, que também é sensacional, ele tem um trabalho de Mindfulness para sistema carcerário também, para presos e jovens em vulnerabilidade. Eu fiz essa formação com ele. Um cara sensacional, né? Maravilhoso, assim. Marina também é instrutora certificada pelo Search Inside Yourself, que nasceu no Google e que eu li o livro e acho muito legal. É um modelo de inteligência emocional com base em Mindfulness para empresas e organizações, né, principalmente. Mas eu acho que é para a vida, não é só para a empresa. Uhum. E, fora isso aqui, ainda, estou até pegando aqui, Mindfulness para promoção de saúde no Mente Aberta, Mindfulness para prevenção de recaídas, o MBRP. Eu vi um workshop também com a Sarah Bowen, né? Bowen, né? Muito legal, prevenção de recaídas com base em Mindfulness. Eu vi ela com ela. Figura, né? Também, gente boa, né? Mindfulness para escolas no Mindful Schools, Mindfulness para pacientes com câncer, na Bangor University. Advanced Trauma Sensitive Mindfulness, com David Trevelyan. Esse eu nunca tinha ouvido falar, vou até depois, se você puder falar um pouquinho. Marina Neumann, se quiser complementar, se apresentar de outra forma, fica à vontade. Estou muito feliz de estar aqui, de rever o Luiz. E estar aqui com todos vocês, compartilhando, batendo esse papo, né? Sobre assuntos que eu acho extremamente interessantes e importantes, né? E que realmente me movem bastante, né? Então, é sempre, como você falou dos teus cursos, né? Quando são coisas que a gente, né, realmente acredita e gosta e tal, é sempre um prazer, né? E eu adoro esse formato de bate-papo mesmo, né? Que é diferente do que a gente ficar falando sozinho para uma telinha e tal. Legal. Obrigada, Luiz. Obrigada, Musing. Prazer você estar aqui. Eu também curto, acho bem legal.
E bem assim, bate-papo de boa, sem formalidades, bem... O pessoal já está acostumado aqui, que é tranquilo. Direito a piadas e tudo mais, né? Carol, bem-vinda, Carol, Rosário, bem-vinda. Enfim, mas, vamos lá, Marina, por que eu pensei em... eu tive vontade de te convidar, né? Porque eu sei de todo esse seu histórico, né, na parte de trabalho com organizações, em grandes corporações, e todo esse seu histórico de estudo e prática também do mindfulness e inteligência emocional voltado para organizações, né? E eu me vejo hoje, não só a mim, mas como muitos colegas, né, nessa circunstância que a gente está, de home office, a maioria das pessoas ainda, né, de trabalho em casa, e assim, né, eu até fui buscar uma informação que eu tinha visto um tempo atrás, de uma reportagem da Exame, aqui ó, 211 bilhões de reais por ano é o custo para as empresas no Brasil de afastamento por conta de estresse, né? E esse é um dado da época que não estavam todos em home office, né? Agora estamos todos em home office e Isso era nos tempos normais, né? Exatamente, do jeito esperado, assim, né? E agora com toda essa pressão e essa coisa, né? Você tem fatores estressantes em casa, você tem fatores estressantes no trabalho. Agora tá tudo junto. E com muita gente eu conversei e assim, essa coisa de estar trabalhando em casa, na verdade a impressão que dá é que a demanda aumentou, que a galera está trabalhando mais horas ainda por dia e com menos descanso no intervalo ainda, né? Uma primeira pergunta que eu queria trazer para você é isso, né? Na sua visão, na sua experiência, cabe a quem lidar com isso? Cabe às organizações trabalhar e lidar com isso? Cabe ao governo? Cabe às próprias pessoas, é um problema de cada um? Ou cabe a todo mundo junto? Como que você vê essa questão de estresse e desregulação e falta de regulação emocional e mental e demanda no trabalho, né? Não é porque é o politicamente correto, mas é o que eu acho que seria o ideal, né? É que é uma responsabilidade de todos, né? Cada um com a sua própria responsabilidade, né? Se a gente começa do indivíduo, né? De ter essa busca pelo autocuidado, né, da autopreservação, do autoconhecimento, de buscar esse equilíbrio, né? E acho que isso foi uma coisa que me pautou a vida inteira, né? Se fala assim, o que você quer na vida? Eu ainda não estava assim, né? Não era tão filosófico, espiritual, era uma coisa mais cotidiana mesmo, né? Eu nunca quis ser a melhor mãe, a melhor profissional, a melhor qualquer coisa, né? Mas eu queria que essas coisas existissem equilibradas, né? Então, por isso que eu acho que a responsabilidade é do indivíduo, começa com o indivíduo, porque cada um sabe onde o seu calo aperta, né? Então, às vezes o que é bom para você, ou o que é bom para a Conceição, ou para a Vivian, né, são coisas diferentes. Então, por isso, começa com a sua responsabilidade. Quem sou eu para dizer o que você tem que fazer? Uhum. Depois, eu acho sim, né, quando a gente pensa no trabalho, há uma responsabilidade das organizações, né, porque existem cada vez mais estudos mostrando, né, e quando se fala desses custos aí do estresse, que mais de 60%, varia de estudo para artigo, mais de 60% da responsabilidade pelo estresse, pela ansiedade, pela essa falta de equilíbrio e tal, nasce no trabalho, né? E eu estava vendo um estudo aqui da Mindshare, junto com a SAP, eu venho de tecnologia, e quando eu vi SAP, saúde mental, deixa eu ler isso aí, né?
E é um estudo bem bacana, publicado em novembro do ano passado, né? E que me assustou, porque fala que esse problema de saúde mental, de doença mental, né? Vamos falar não da saúde mental, a doença mental em qualquer parte do espectro, né? É a norma. Então, mais de 60% das pessoas reportam que sofrem de algum tipo que vai desde a ansiedade, do pânico, burnout, né, esses custos aí, por exemplo, de afastamento, né, eu vi cada caso assustador, né, de realmente debilidades que se infligem ao corpo, né, por burnout, né, não é, tô cansadinho, não, é bem sério, né, é que nem corona e gripezinha, entendeu? Não é só uma cansadinha, né, é bem sério o negócio. Então, tem a responsabilidade das empresas de cuidar disso, né? E cada vez mais, né, vendo os estudos, o que os funcionários esperam, e cada vez, até os mais jovens, né, os millennials ou pós-millennials, eles esperam isso da empresa, né? De que tenha essa troca, principalmente na forma de treinamento, me ajuda com isso, né? Não é... E eu acho legal porque o treinamento é uma coisa preventiva, né? É que nem quando a gente ensina mindfulness para as crianças, né? Eu não vou esperar entortar. Vamos ensinar emoções, vamos ensinar essa calma, as coisas para as crianças, né? Então, é essa expectativa também dos millennials e pós-millennials da empresa. E o governo, né, eu acho que sempre tem a coisa da educação, de ajudar a tirar o estigma, né, em relação à saúde mental, e de oferecer o suporte para os casos, né, desde essas doenças geradas pelo estresse, ou por apoios realmente, né, que não estou numa fase de acreditar muito disso, mas eu acho que sim, existe a responsabilidade guarda-chuva disso. E nesses tempos que a gente está agora, eu li um artigo da Washington Post recente, até postei no LinkedIn e várias pessoas comentaram, porque lá no meio ele faz uma pergunta, né? A gente está trabalhando em casa ou morando no trabalho? Né? Então, essa coisa dos limites, né, estão cada vez pior. Quando começou esse negócio de, né, smartphones e internet, todo mundo achava que a gente ia ter muito mais liberdade. A gente tem, mas era uma ilusão de que coisa... E muitas vezes na minha vida eu falei assim, isso não é liberdade, isso é uma coleira eletrônica, né? Então, tem que tomar cuidado. Uma coisa é liberdade, quando eu posso acomodar, estar no lugar que eu tiver, conectar com pessoas que eu não poderia estar junto e tal, né? Mas quando começa, né, as pessoas acharem que você tem que responder um e-mail de alguém que teve insônia às 3 da manhã e está trabalhando, e, pô, 7 você não respondeu ainda, né, aí é isso. E nisso todo mundo junto... é mais complicado, porque não é só, né, eu estar trabalhando em casa, né, ou dormindo no trabalho, né, ainda entra as escolas misturadas, né, então eu já estava dando treinamento ou conversando com pessoas, então na mesma escritório, né, tá a mulher fazendo uma coisa, o marido fazendo outra coisa, e cada vez mais um fala, pelo menos eu sei do que o outro está falando e não sei o quê. E aí tem a criança ainda na escola, né? Então, e esse estudo fala isso que você falou no começo, Luiz. As pessoas estão com mais horas, não quer dizer que são mais produtivas, né? Mas são mais horas, então sobra menos um tempo adequado para o descanso, para a recuperação. O excesso do virtual também afeta o lado social, né, que nós como seres sociais
temos, né, e não é só o isolamento, também a falta de contato, né? Aqui no Brasil, eu não vi tanto isso nos Estados Unidos ou na Europa, mas aqui a gente chegava no trabalho, beija, abraça e tal, né? Não é só com a família. Então, tá bem complicado. Eu acho que a gente está vendo ondas, né? Primeiro foi o medo, depois a falta, e agora, mesmo quem tem mais resiliência e está mais preparado, por exemplo, a prática de mindfulness, ela dá um suporte para a gente muito grande nessas épocas, né? Mas mesmo assim, a gente tem reservas, né? E a pandemia, conforme ela vai ficando maior, essas reservas vão acabando, porque a gente não consegue repor essas reservas internas com a mesma velocidade com elas são consumidas. Então, eu vejo essa coisa da saúde mental vai se agravar muito nos próximos meses e nos próximos anos. Vai ter um efeito muito prolongado que eu acho que a gente nem consegue dimensionar aí direito. Eu também acho, concordo plenamente. Eu vejo muito o governo e as empresas, com toda razão também, preocupadas muito no aspecto também financeiro, de viabilidade do negócio. Tem razão, tem muita gente que tem muita dificuldade, mas eu também sinto que se não houver um olhar para essa questão da saúde mental e emocional, vamos dizer assim, né, ou da doença mental e emocional, a gente vai ter sérios impactos também econômicos por conta disso, né, por conta de as pessoas não aguentarem mais, né, de as pessoas não conseguirem desempenhar minimamente na sua vida e no trabalho, né? Eu sinto isso e vejo isso acontecendo. Muita gente que estava bem no último mês começando a cair, sabe? Começando a aguentar mais. Enfim, do ponto de vista do governo, eu até lembrei agora falando com você algo que eu li alguns anos atrás, acho que uns 3, 4 anos atrás. Não lembro de que país que era. Não lembro se era França, Suíça, enfim. Algum país que colocou como legislação que se as pessoas tivessem que responder WhatsApps ou mensagens ou SMS, eu não lembro o que era na época, fora do horário do trabalho, isso teria que ser considerado hora extra e pago como hora extra, né? Eu achei muito interessante, mostra um pouquinho do que o governo poderia fazer também, né, como regulamentação. Mas o governo é um reflexo da sociedade, né? Então eu entendo também também sinto quando você fala que é de todos nós, né? É do meu posicionamento pessoal, é do posicionamento da organização e é do governo. Mas hoje, como o foco está em organizações, você falou sobre treinamento como algo preventivo também, né? Então, e muitas vezes não é o que acontece nem no nível pessoal, nem no nível da organização. Muitas vezes a gente procura quando o circo está pegando fogo, né? Quando o negócio já... né? Então, assim, do ponto de vista das organizações, o que você acha que seriam passos básicos, fundamentais para olhar para isso? Uma coisa você já falou, que é encarar como prevenção, né? O que você traria como talvez o olhar fundamental ou passos fundamentais, o que poderia ser feito, né, pelas organizações? Esse lado é que eu gosto muito, né, quando a gente fala, por exemplo, da psicologia positiva ou da medicina preventiva, né, que é essa diferença entre, né, a medicina da doença ou a medicina da saúde, né? É a psicologia da doença mental, né, ou do problema mental, ou é esse lado de, uau, como eu vou crescer, né? Porque eu concordo, eu acho assim que não é suficiente você não estar doente, né? Então, esse é um paralelo igual nas empresas, né? Então, quando eu vejo, eu falo que o treinamento é uma prevenção, né? Porque você está dando ferramentas para as pessoas irem se desenvolvendo, né? Porque o custo de fazer isso quando o bicho já está pegando, né? Ninguém consegue, né,
florescer e tá isso quando está muito baixo de energia na escala e na disposição, né? Aquela coisa, você está pondo band-aid ali, você não está tratando de verdade, né? Primeiro você precisa trazer para um outro patamar, né? Que nem quando a gente fala do mindfulness, né? Primeiro eu preciso trazer uma calma e uma quietude para o meu corpo, né? Lembrar que meu corpo pode relaxar, por exemplo, nas organizações, parece tão simples, né? Você falou do mindfulness na liderança com a Janice. A Janice fala muito das pausas conscientes, né? E no começo, o meu primeiro retiro com a Janice foi em janeiro de 2016, não, em abril de 2016. Né? E tem tanta gente inteligente aqui e vem falar de pausa, que é isso, assim, né? Aí eu estava bastante mental e tal, né? E aí, conforme eu fui dando esse treinamento para as empresas, e ler a primeira vez que eu dei o treinamento aqui no Brasil, ler os comentários, assim, de um CIO que foi meu cliente, né, há muito tempo. O que foi importante se aprender? Que eu posso fazer uma pausa no meio do dia. Entendeu? O nível de estresse que você não lembra, que se tivesse que lembrar que as pessoas têm que respirar, morria todo mundo, né? Então, é trazer essa consciência nas pequenas coisas, né? E também na comunicação com as pessoas, né? De ter alguém que realmente te ouve, né? Eu já tive situações de sentar na mesa de um vice-presidente com o telefone na mão, o notebook na outra. Isso porque avisava que eu tenho 5 minutos para você. Beleza, o problema não são 5 minutos. Mas se você me deu 5 minutos, me dá aqueles 5 minutos. Né? Não, vai falando aí que eu estou prestando atenção. Isso não funciona. Né? Depois, porque aí você tem funcionários desengajados, né, desmotivados. Então, por isso, assim, o treinamento no sentido de voltar para o básico, né? Quando a gente fala de empatia, né, de ouvir atentamente, como perceber isso na prática afeta todo mundo. E nesse tempo de trabalho e casa meio misturado, né, quando existe um treinamento na empresa de mindfulness e inteligência emocional, a gente trabalha a questão da comunicação consciente, muitas vezes eu vou ouvir, nossa, meu filho me falou, ficou admirado que eu estava prestando atenção nele falar. Né? Você afeta também a relação, né, da família, né? E que acaba voltando para o trabalho. Então, eu acho que, voltando à sua pergunta, né, como esses passos básicos, né, primeiro é trazer essa coisa do treinamento como um presente, né, que eu tô dando, um presente genuíno de eu quero melhor para você. E aí, assim eu vejo as pessoas recebendo isso e espalhando, né. E a outra grande coisa que eu acho que, né, eu falei que era responsabilidade do governo, mas as empresas também precisam ter muito isso, é tirar esse estigma, né, de permitir que as pessoas peçam ajuda quando elas precisam, né, e dizerem que tipo de ajuda e ter o apoio e ter alguém que ouça. Então, por isso que muitas vezes eu vejo que a gente tem que começar com a liderança, porque é o exemplo e é o efeito cascata que pode ter. Uhum. Então, acho que é por aí que a gente começa. Você me fez lembrar de algumas coisas aqui. Primeiro, falar boa tarde para o Thiago, está falando que é uma alegria estar aqui, está chegando agora. Que bom. E a Cris, instrutora também, colega de Mindful Eating, que está dando um oi para a gente também. Eu me lembrei de algumas coisas também. Eu me lembrei, por exemplo, da época que eu trabalhava com relatórios de sustentabilidade, com relatórios anuais. Se tinha uma coisa que a gente identificava em
olha, vou falar que talvez 95% a 99% das empresas que eu me lembro eram problemas de comunicação interna. Uhum. E não estou falando de problema do software, né? Estou falando de problema na relação entre as pessoas de diferentes departamentos, com diferentes visões, com diferentes, né? Cada um olhava um pedacinho, né? E tinha uma dificuldade enorme na integração e em falar a mesma língua, né? Então eu fico pensando, muitas vezes a gente pensa no mindfulness e especialmente no mindfulness, né? Mas mindfulness, inteligência emocional, mas como essa coisa de talvez melhorar foco, concentração, porque hoje estamos muito dispersos, né? Mas talvez a gente esteja fiquei pensando na sua fala, talvez a gente esteja muito concentrado no fim, né? No resultado final, na tarefa, e pouco sentindo que a consciência de mim mesmo, de como está o meu corpo, minha mente, minha emoção, tem um impacto assim, profundo e avassalador na tarefa e no resultado que vai ser produzido. E a consciência da minha relação com as pessoas com quem eu trabalho, com todo mundo que está formando aquela comunidade, também tem um impacto avassalador ali, né? Então, o mindfulness e a inteligência emocional podem vir também para olhar para tudo isso, né? Não só para nos ajudar a focar e centrar melhor, né? Não, eu acho cada vez mais é na relação, né? E aí, por isso que eu vejo essa super sinergia entre mindfulness e inteligência emocional. Uhum. Porque os dois têm esses mitos também. Ah, não, mindfulness vai deixar você muito mole ou muito zen, né? Eu gosto, né? Principalmente quem trabalha em zen, não, tem que ter o sangue nos olhos e tal. Os dois têm a parte do eu me conheço e eu me regulo, né? Eu faço escolhas no mindfulness e são as duas dimensões intrapessoais da inteligência emocional, né? Se a gente olhar o modelo do Goleman. Mas não acaba aí, isso é só o começo. Por que eu quero me conhecer ou conhecer as minhas emoções e tal? Para eu poder reconhecer isso no outro, né? E para eu poder me relacionar com o outro melhor. Então, nunca acaba num só, nem em mindfulness, nem em inteligência emocional. Né? É na comunicação, como você falou, é nos relacionamentos. E além ainda, né? Eu lembro o congresso de mindfulness o ano passado, aqui em São Paulo, que o fechamento foi com o Jon Kabat-Zinn, né, que é a grande referência no Ocidente, que inspira tanto a gente. Falei, olha, eu comecei com mindfulness lá na área da saúde, porque era onde eu tive a porta de entrada, né? Mas o mindfulness tem que chegar nas questões sociais, nas questões ambientais, né? Então, é um caminho que a gente vai trilhando juntos, né? Isso é fundamental. Então, ter líderes conscientes e organizações conscientes para que a gente tenha uma sociedade consciente. Exatamente. E é curioso que você falou dessa coisa do mindfulness deixar a gente muito mole, né? É curioso porque tem as críticas dos dois lados, né? Tem críticas ou receios e tal do mindfulness deixar a gente muito vou ficar muito pacífico e muito, né, e não vou ter aquele estresse produtivo, aquela coisa do fazer, né? Quando eu vou fazer palestra em empresa que eu vejo que pode ter esse tipo de olhar, eu pego e ponho lá uns vídeos do Novak Djokovic, no intervalo, né, de um game de outro, que ele se senta lá e pratica ali alguns segundos, assim, e volta, né? O cara fez uma partida de tênis de alta performance, melhor do mundo, né? E tinha também de um jogador de basquete, agora esqueci o nome dele, um outro também, que também tinha um vídeo, um NBA super e tal, dele sendo substituído, sentando naquele estádio lotado, ginásio lotado, cheio de gente gritando e tal, e ele praticando um pouco, depois voltando para uma atividade altamente energética, né? Isso também tira do mito, né? O ano passado eu fiz eu cuidei da sala de mindfulness de um mega evento de uma empresa de tecnologia aqui em São Paulo, né? Era já o segundo ano que eu fazia,
E o primeiro foi uma sala bonitinha, fechada e não sei o quê. E o segundo ano foi no salão aberto, onde estavam as exposições e tal. Eu falei, vamos ver como vai ser isso. E foi tão legal todo mundo ver que eu posso... Era, na prática, aquilo que a gente fala, você pode fazer isso onde você estiver, no ônibus, na rua, no meio do caos, né? Então era aquela muvuca, todo mundo assim... né, super top executivos, tal, todo mundo ali, assim, que nem o Djokovic, né, muito legal. Muito bom. E tem a crítica inversa, né? O olhar inverso, que é assim, essas empresas e organizações querendo colocar mindfulness e tal, para aumentar a produtividade e desempenho, elas querem massacrar mais as pessoas, né, e fazer elas resistirem mais, né? Então tem também esse olhar inverso, né? Sobre isso, como que eu acho que eu posso dizer que eu sou muito feliz, né? Então, ou seja, a lei da atração, sei lá, eu nunca recebi um pedido de uma empresa, e eu acho que eu não faria também se fosse, mas eu nunca recebi um pedido que eu não visse que a empresa está genuinamente preocupada com a qualidade de vida, o bem-estar e a saúde mental ou emocional dos funcionários. Né? E se tiver, o que eu diria, assim, cuidado que o tiro vai sair pela culatra, né? Porque quando você desenvolve mais essa consciência, você não vai deixar qualquer coisa fazerem de você, né? Então, mas é isso que eu falo, assim, pode ser que se fale, isso né, se fala do Mindfulness e tal, não é a minha experiência pessoal, né? Eu não vejo isso nas empresas, é mais de, talvez algumas pessoas, como a gente está tantos anos praticando, estudando, né? Esses dias eu fiquei chocada, eu perdi o meu eixo, assim, se eu estivesse falando, acho que ia ser pior. Num dos grupos de LinkedIn ligados à inteligência emocional e mindfulness, alguém falou, eu gosto tanto e não sei o quê, mas é tão simples, né? Você senta, fala lá para a pessoa, por que tem tudo isso? Aí eu não resisti, fui lá buscar todas as boas práticas da Inglaterra, de todo lugar e de formação e tal. Acho que eu fui muito passional lá, preciso até voltar no grupo para ver se reverberou, né? Então, são alguns oportunistas que vêm com essa coisa do Mindfulness, mas nas organizações eu acho que está tendo um olhar bem sério e bem genuíno com isso. Que bom ouvir isso. Eu acho que Mindfulness é a coisa mais simples do mundo como prática. Agora, orientar as pessoas na prática de Mindfulness requer muita profundidade, muita prática, muita experiência, muito todinho, né, para poder... Muito todinho. É o que você perguntou, né, do Trauma Sensitive Mindfulness, lá com o David Traveler. Se você pode conduzindo práticas, depende da população que você está, aflorar traumas, né, ou memórias ou experiências e tal. Então, como a gente pode conduzir as práticas de maneira segura, né, para que isso não aconteça. Então, é a versão do juramento lá de Hipócrates, da medicina, né, que você não vai fazer mal, é o juramento do Mindfulness, né, que first do not harm, né, então, são esses cuidados que a gente tem que ter. Exato, que não é necessário você ser um profissional da saúde, mas é necessário você ser um profissional com bastante profundidade, conhecimento, prática, estudo. Exatamente. Dentro dessa tradição, dessa linha de conhecimento. Exatamente. Eu tive uma vez um pedido e uma proposta. A Virgínia Novick chegou também. Tudo bem, Virgínia? Que legal. Linda. Tive uma vez uma proposta e um pedido de uma empresa que era Mindfulness para a produtividade. Né? A gente quero colocar o Mindfulness para aumentar a produtividade dos meus funcionários. Ponto. E aí eu fiz... Foi uma vez só, então eu tenho a mesma perspectiva que você também. Praticamente todos os pedidos que eu tive eram sempre com intenções bem bacanas de beneficiar as pessoas. Né?
Então eu só tive a minha resposta foi só essa, eu não faço com esse objetivo. Pode ser que isso aconteça. Mas é efeito colateral, do mesmo jeito que é dormir bem, né? Pode acontecer de você relaxar, pode acontecer de você dormir melhor, pode, mas é efeito colateral da prática, né? Exato. Eu não faço a prática buscando isso, eu faço a prática buscando mais consciência de si, do outro e do mundo ao seu redor, melhores relações, inteligência emocional, etc, etc. Produtividade pode ser um resultado também, mas eu não busco isso e nem prometo isso, nem faço com esse foco. E aí eles não me procuraram mais, né? Vamos fazer uma prática, Luiz? Vamos. Mas antes, você conseguiria responder em poucos minutinhos, 2 ou 3 minutos, a questão, porque você falou muito em liderança aí. Uhum. Tem um ponto que para mim é muito, que eu li também nos livros que eu li sobre mindfulness, que para mim é muito caro e queria ouvir um pouquinho de você. Você já falou um pouco, mas talvez trazer uma síntese. Liderança compassiva. Por que uma liderança compassiva? Como a gente está falando de empresas gostam de números. 60% ou mais dos pedidos de demissão acontecem porque eles estão se demitindo do gerente, não do trabalho e nem da empresa. Né? E eu acho que isso é um número extremamente preocupante. Uhum. Né? Então, começa daí. A grande influência é o gestor direto. Então, se é alguém que não consegue ouvir e que a prática que eu quero conduzir é até ligada a isso, né? Não é deixa eu ajudar o meu time, né? Porque ajudar cria essa distância, né? É como eu posso servir o meu time, como eu posso servir a minha empresa, como eu posso servir a sociedade. Então, a compaixão, talvez porque a gente mora num país católico, às vezes traz essa imagem, né, de pena, né, ou de alguma coisa assim, e não é, né? Então, por exemplo, por que uma universidade como Stanford tem um centro de estudos de compaixão, né? Porque eles dizem a compaixão é uma coisa que traz coragem, né? Que primeiro de eu me conectar realmente com o outro, de entender essa necessidade, né? E segundo, de agir para o que é realmente importante eu estar a serviço. Uma criança tendo um ataque, né, não adianta, ai, tadinho, não sei o quê, você precisa segurar e né, fazer aquilo. Então, isso é compaixão. O que é útil estar a serviço naquele momento. Né? Uhum. Então, acho que só esse número, que 60% das pessoas pedem demissão, e eu estava outro dia tentando listar todas as vezes que eu pedi demissão, e bateu esse número. Né? A maioria foi realmente por conta do gestor. Obrigado, Marina. Não fazia ideia desse número, dessa porcentagem. Vou depois olhar isso também, mas já lembrei de casos em que eu pedi demissão também, por conta disso. Para você conduzir essa prática para a gente, eu vou fechar o meu microfone aqui e vou deixar de um jeito que só você apareça. Depois eu apareço de novo pro pessoal, tá bom? Combinado. Então, essa prática que eu escolhi conduzir é uma prática de compaixão, né? E trazendo essa coisa de Stanford, né, do Dr. Jinpa, ele fala que a compaixão nos liberta do medo. Né? Então, ele tira a nossa atenção para fora, permite a gente expandir a perspectiva, e aí os nossos problemas são parte de algo maior. Né? Então, não é que é ser suave ou permissivo. Né? A gente está se conectando de uma forma profunda com esse sentido de humanidade compartilhada, né? E que nos dá coragem para agir. Então, essa é a compaixão. Então, antes de iniciar a prática,
Vou pedir para você trazer à mente uma pessoa, seja do seu âmbito pessoal, do seu âmbito profissional, pode ser um grupo, o seu time ou um grupo de profissionais, que nesse momento está passando por alguma situação desafiadora e que você se sente inclinado a ajudar, inclinado a servir. E mentalmente, repita o nome dessa pessoa ou desse grupo, para que você possa realmente se conectar com essa pessoa e com essa sua intenção de agir. Vamos procurar algo que precise de um pouco de coragem da sua parte. Vamos nos preparando, reservando uns momentos para focar nossa atenção nesse momento, nessa prática, sentindo a nossa posição ereta, amparada, equilibrada, sem tensão, relaxada também, explorando o que você está sentindo que parece bom para o seu corpo. Talvez algum ajuste que você queira fazer para trazer mais estabilidade, sentindo os pés no chão, as mãos nas coxas, deixando seus olhos se fecharem, ou simplesmente que o seu olhar descanse em direção ao chão. Trazendo sua atenção para a respiração, sentindo onde no seu corpo você pode sentir a respiração se movendo, nas narinas, no abdômen, uma sensação de respiração do corpo todo. Onde quer que você possa sentir a respiração, permitindo que a atenção permaneça ali por alguns momentos. Sempre voltando a atenção para essa sensação do respirar. E vamos agora explorar o primeiro passo da compaixão, que é estar atento às necessidades do outro. Traga à mente aquela pessoa ou grupo que você pensou no início e na situação desafiadora em que ela ou elas se encontram. O que esta pessoa ou grupo está experimentando agora? No seu trabalho, em relação ao seu bem-estar físico ou mental, na sua saúde ou nos seus relacionamentos. Que emoções ou pensamentos essa pessoa pode estar experimentando?
ao considerar as experiências dessa pessoa, você pode silenciosamente notá-la em sua mente com uma palavra ou frase como estresse, um relacionamento desafiador. Você pode considerar que as pessoas geralmente desejam ser felizes, seguras e respeitadas. Quais necessidades humanas básicas podem estar presentes para essa pessoa? E agora vamos considerar o segundo passo dessa prática de compaixão, desejando o melhor para os outros. Como você gostaria de desejar o melhor para essa pessoa? Para encontrar esse tipo de sentimento, você pode considerar alguma dessas frases. Que você esteja seguro, que você esteja livre de danos físicos e mentais, que você possa encontrar relacionamentos plenos, que você seja feliz. Convidando uma sensação de desejar o melhor para essa pessoa, da maneira que parecer mais natural para você. Agora vamos explorar o terceiro passo da prática, que é sentir o que realmente servirá aos outros. E eu convido vocês a começar simplesmente colocando essa questão na sua consciência, sentindo que pensamentos, sentimentos ou imagens surgem. A questão é: o que estaria a serviço? Reconhecendo que o que realmente servirá pode parecer diferente em cada relacionamento. Talvez o que serviria fosse estabelecer um limite, ou falar uma verdade desafiadora. Talvez seja segurança ou reafirmação, ou simplesmente estar com essa pessoa enquanto ela tem essa experiência de vida. O que estaria a serviço? O que a voz da coragem me pede? Não há necessidade de fazer muito esforço. Simplesmente ouvindo onde você se sente tocado.
Verifique com você mesmo, no nível mental, surgiram pensamentos ou palavras? No corpo, havia alguma emoção, instinto ou algum impulso para agir? E no coração, alguma emoção? Os seus valores surgiram? Existe uma palavra que você possa resumir o que realmente seria útil nessa situação, com essa pessoa que você escolheu? E deixando tudo emergir gentilmente, e suavizando qualquer necessidade de ter uma resposta certa. O que surgiu pode ser uma mudança na sua compreensão, movimento para agir, ou mesmo reconhecimento de que seus sentimentos não são claros. O que quer que tenha surgido, você pode explorar depois com mais tempo. E vamos chegando ao final desta prática, voltando a atenção de novo para a respiração, para o corpo respirando, deixando de lado quaisquer pensamentos, imagens ou emoções e confiando que o que é importante nessa reflexão ainda estará lá para você. Com a inspiração, sentindo o corpo e a mente ganhando energia e vitalidade. Com a expiração, sentindo o corpo e a mente deixando ir. Simplesmente respirando. E ao seu tempo, abrindo os olhos, mexendo os pés, as mãos, fazendo qualquer movimento que seu corpo pede nesse momento. Queria agradecer vocês praticarem aqui comigo. Que bom que eu consegui voltar. Legal. A Cris agradecendo, né? A Carol agradecendo. Tô vendo agora a Cris aqui. Tocou profundamente, né? Uhum. Legal, mas bom que deu tempo de voltar pelo menos para agradecer. Agradecer você, Marina. Muito obrigada, Luiz. Muito legal. Podia ficar mais uma hora batendo papo aqui com você. Então, essa é a questão sempre dessas entrevistas que a gente faz, que daria vontade de ficar assim, 1h30, 2 horas, fácil, né? Assim, sem nenhuma dúvida, mas enfim. Te agradecer muito Muito obrigada. Por ter vindo aqui, por ter topado fazer essa prática com a gente. E agradecer o pessoal aí também, pedindo desculpa por essa dificuldade. Eu também não sei como é que vocês estavam, eu entrei aqui falando já e tal, mas enfim. Foi só para não perder a deixa ainda, porque é o último encontro, né, das segundas-feiras. Eu estava falando aqui com o Fábio no celular, chateado, falando, o último encontro eu não vou conseguir, agradecer ao pessoal, me despedir de todo mundo. Putz, mas então é isso. Sim. Obrigado, Marina, por tudo. Muito obrigada.
Contatos da Marina. Obrigada, Fábio. Para vocês poderem fazer contato com a Marina, perguntar mais dúvidas, mas chamar as organizações também, né, para fazer trabalhos. Qualquer hora pode me mandar mensagem, eu adoro conversar e ajudar como eu puder, tá bom? Maravilha. E também, joia. Link aí tem um chat para vocês entrarem, na verdade o convite para entrar lá no WhatsApp, no grupo, para quem quiser continuar nas quintas à noite, ou participando ao vivo, ou recebendo depois, né, o vídeo. A gente tem estudado um livro do Thich Nhat Hanh, O Passo a Cada Passo, que é lindíssimo, assim, é um livro que eu adoro. Ou também vocês podem entrar na Musing, e vocês entrando na Musing, acessando lá, assinando por contribuição consciente, quanto quiserem, tem a gravação desse encontro aqui, tem a gravação de todas as outras entrevistas e aulas que a gente já deu também, e bastante conteúdo lá, tá bom? E é isso, e assim, quiserem entrar em contato, quiserem perguntar, pedir o contato da Marina ou de outros entrevistados, ou o que quiserem também, mandam um alô, vocês têm os nossos contatos lá, tá bem? E assim, agradeço muito, muito, muito. São já 6, 7, 8 meses, 9 meses. Passa rápido. Essa galera sempre participando, assistindo e ajudando. Muito obrigado, gente. Ainda bem que eu voltei e consegui pelo menos agradecer a vocês de coração. Para mim tem sido um prazer enorme. Estava comentando com a Marina que isso me dá a oportunidade de estudar, de me aprofundar, de me preparar, de aprender com outras pessoas. É uma coisa deliciosa de fazer. Se bobear, a gente volta de outro jeito mais para frente. Vocês vão ficar sabendo. Obrigado a todo mundo. Legal, obrigada a todos. Alegria, boa semana. Isso aí, gente. Até.